Hoje você vai entender o porquê do Bitcoin ser a salvação da economia. Mas você sabe o que é economia? A economia é uma parte essencial da vida humana e está enraizada em nossas interações sociais desde os tempos pré-históricos. Nos estágios mais primitivos da civilização humana, as pessoas praticavam principalmente a economia de troca. Elas trocavam bens e serviços diretamente uns com os outros, baseando-se nas necessidades e recursos disponíveis. À medida que a sociedade evoluía, surgiu a necessidade de um meio de troca mais eficiente do que a simples troca direta. A moeda, que pode ser aceita por todos como meio de pagamento, facilitou o comércio e também as transações econômicas. Em resumo, a economia evoluiu ao longo de milênios, desde as sociedades primitivas até economias complexas e globalizadas de hoje. Ela é moldada por uma variedade de fatores, incluindo tecnologia, cultura, política e eventos históricos, e continua a evoluir à medida que a sociedade avança. Atualmente, com o surgimento do Pix, nosso dinheiro que está na nossa conta é instantaneamente enviado para outra pessoa, em questão de segundos. Só que tem um problema: alguém vai ficar sabendo. Na verdade, os bancos criaram as maiores crises dos últimos anos, que foram as de 1973, a de 1980, a de 2001 e a de 2008. Mas nesse vídeo vamos falar da última, a de 2008. Em 2008, os bancos estavam extremamente gananciosos e queriam mais e mais clientes. E assim começaram a facilitar os empréstimos. Quando digo facilitar, é que você conseguia pegar empréstimo até mesmo para o seu cachorro. Tem um filme muito bom sobre essa crise e eu recomendo que você assista. É o filme A Grande Aposta. Basta assistir porque lá tem vários detalhes que talvez eu não aborde aqui nesse vídeo. Mas pensa comigo, se uma pessoa depositar o dinheiro no banco, e se esse banco quebrar? A questão é, o banco precisa do dinheiro do povo? Se as pessoas retirarem todo o dinheiro do banco, o banco quebra, não é? Não, não é bem assim. É aí onde entra a malandragem chamada reservas fracionárias. O banco pode emprestar um dinheiro, que acredite, um dinheiro que ele não tem. E como você pensou em 2008, os bancos estavam emprestando dinheiro que eles não tinham, para qualquer pessoa, independente se elas poderiam pagar ou não. De uma forma não tão educada, era claro que isso ia dar merda em algum momento. Então, no momento que aconteceu a grande crise, que os bancos estavam quebrando, eles recorreram ao Banco Central. E o Banco Central empresta dinheiro para que os bancos não quebrem. Ah, mas é tudo um mar de rosas, não é? Depois disso vai ficar tudo bem. Não é exatamente assim não. Adivinha quem é que vai pagar o Banco Central? Exatamente, a população. Através dos impostos. E de uma maneira não tão educada, nós pagamos pelas merdas que os bancos e os governos fazem. Lembra que eu te falei que nas reservas fracionárias, os bancos podem emprestar dinheiros que eles não têm? Igualmente também, os bancos podem criar dinheiro que não existem. Fala pra mim se não é uma grande malandragem. Mas, para uma moeda fazer sentido, ela precisa ser lastreada em algo. Por exemplo, antes o dólar era lastreado em ouro, e já fazem muitos anos que não tem lastro em literalmente nada. Mas para ser direto e específico, o que eu tô querendo dizer é que o governo norte-americano pode imprimir quantos dólares ele quiser. E obviamente isso só aumenta a inflação, que aumenta os impostos e quem se lasca é o povo. Em especificamente, os pobres. Mas será que é possível que ninguém nunca pensou em nada que possa evitar isso? Sim, pensou. E quem teve essa ideia genial foi exatamente Satoshi Nakamoto. Lá a meados da crise do subprime, aquela de 2008. Mas calma aí que já eu chego lá. Quando falamos de bancos e governos, estamos falando de você confiar nos bancos e governos, pois na prática, essas transações não são públicas.
Em outras palavras, os papelzinhos coloridos estão lastreados na honestidade de políticos. Ou seja, quem deveria cuidar do seu dinheiro é o que está diminuindo o valor dele. Periodicamente, simplesmente criando dinheiro do ar. Sempre estão imprimindo mais dinheiro, fazendo com que a inflação cada dia suba. Então estamos falando de papelzinhos coloridos lastreado à honestidade de políticos, sem reserva de valor e causador de crise periodicamente. Essa porcaria não tem como dar certo. Mas espera aí, quem que é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto é o suposto nome usado pelo suposto pseudônimo pela pessoa ou as pessoas que desenvolveram o Bitcoin. É importante você entender que Satoshi Nakamoto no Japão é como se fosse um José ou um João no Brasil. Ou seja, qualquer pessoa poderia ser Satoshi Nakamoto. Não tem como saber quem é o Satoshi Nakamoto. Eu posso ser, ou até mesmo você pode ser o Nakamoto aí que está me assistindo agora. Agora imagine se poder transferir dinheiro diretamente para outra pessoa, sem burocracias, sem taxa, sem impostos e principalmente sem ter que prestar contas para algum banco. Então, essa é a função do Bitcoin. Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Caso você queira todos os detalhes, eu recomendo você ler o white paper completo. Mas a principal função é ser uma moeda descentralizada, autônoma e segura. Totalmente descentralizado de bancos e governos. E é por isso que os governos não gostam do Bitcoin, pois ele representa exatamente o fim dos bancos e dos governos. Ou seja, agora você não precisa mais pagar impostos e nem juros. Mas a pergunta é, como tudo isso é possível? Através da blockchain, que foi lançada pelo Satoshi no dia 13 de 1 de 2009. Significa corrente de blocos, como se fosse um livro público imutável, que facilita os registros de transações e rastreamento de ativos em uma rede. Só que diferentemente dos bancos, a blockchain é realmente segura, pois se alguém tentar alterar uma letra ou um número de algum bloco, irá afetar todos os demais. E como as transações acontecem de forma pública, não tem como manipular. E é agora que eu te explico como funciona a mineração. É preciso ter uma máquina capaz suficiente de descriptografar e fazer as negociações, que consiga em milésimo de segundos decifrar o código. Significa que o minerador que encontrar a transação na memory pool primeiro, irá conseguir receber o prêmio no final, que é o Bitcoin. Mas o que é memory pool? Memory pool é um conjunto de transações temporária. Ou seja, a memory pool é temporária, pois a cada 10 minutos o minerador que resolver a charada ganhará o direito de minerar o bloco todo. Mas para que tudo isso funcione e você seja o primeiro a decifrar o bloco, é preciso ter um PC potente. Isso até explica aí o motivo das placas de vídeo ter aumentado. Mas isso nos faz pensar, se no início o único que fazia isso era o criador, Satoshi Nakamoto, imagina só quanto ele deve ter minerado, não é? Mas caso você não tenha entendido ainda, eu vou explicar novamente. No início as pessoas não sabiam que dava para ganhar muita grana com Bitcoin. As pessoas simplesmente davam Bitcoin umas para as outras. Como por exemplo, a sua primeira negociação da história aconteceu quando um cara simplesmente comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Mas eu já abordei essa parte nesse vídeo, recomendo que assista, já que explica muito bem, né, o que o cara fez lá quando ele comprou as 2 pizzas. Pois é, o valor daquelas pizzas hoje em dia daria um valor multimilionário, mas eu vou deixar que ele mesmo fale isso. Offering 10,000 bitcoins in exchange for some pizza, and somebody there said, "Hey, I'll take you up on that offer." So I sent him the 10,000 bitcoin. I said, "Okay, here it is. I'm waiting for my pizza." And he phoned it in. He paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas, and that's my daughter's hand. She was a year old. Wow. So you paid
You paid 10,000 Bitcoin for one pizza? It was 2 pizzas, actually. Oh, you got 2 pizzas out of it. And I mean, you know, maybe the person spent $30, $40, something like that. What would it be worth today? $80 million, I don't know. $80 million. A lot. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Como eu estava dizendo, no início poucas pessoas mineravam, e Satoshi Nakamoto fazia parte dessas poucas pessoas. Ele até minerou 1,1 milhão de bitcoins. Dependendo da cotação atual da moeda, no momento em que você vê esse vídeo, eu tô falando que ele deve ter entre uns 100 bilhões. Mas espera aí que eu acho que eu me enganei aqui. Então eu fui no Google e coloquei quanto é 1,1 milhão em Bitcoin. E na cotação atual que está 182.246, eu descobri que não é mais 100 bilhões. O cara tem 200 bilhões, 471 milhões, 604.630 reais. É muita grana. Mas agora vamos voltar aí pro vídeo. Ele é o verdadeiro homem mais rico do mundo atualmente. Não tem como dizer assim quanto vale 1 milhão de bitcoins, pois na data que estou gravando esse vídeo vai estar um valor, na data que você vai assistir vai estar em outro e por aí vai. Mas de acordo com alguns estudiosos, agora vem a parte interessante. Segundo algumas previsões, o Bitcoin chegará a 1 milhão de dólares. E agora se você fizer o cálculo, 1 milhão vezes 1,1 milhão, pois é, o Satoshi Nakamoto teria 1,1 trilhão de dólares. Mas você já parou para pensar que os homens mais ricos do mundo atualmente é o Elon Musk e o Jeff Bezos, e suas fortunas ficam gerando em torno de 200 bilhões de dólares, meio que 1 trilhão de reais. E isso não significa que eles têm essa fortuna, porque isso é apenas o valor de mercado da sua empresa e o dinheiro que está no bolso. Por exemplo, o Elon Musk não pode sacar 1 trilhão agora da conta dele, porque ele não vai ter esse valor. Ele possui um bem que tem esse valor, e não significa que ele tem isso no bolso, mesmo a empresa dele sendo uma das maiores do mundo. Mas o Satoshi Nakamoto possui tudo isso em mãos e pode sacar na hora que ele quiser. Quer dizer, se tiver um banco capaz de pagar esse valor a ele. Mas a real ideia do Bitcoin é a liberdade. Ser uma moeda descentralizada, autônoma e segura, com total anonimato. Ela veio para nos proporcionar mais liberdade monetária. E falando em liberdade, eu não poderia deixar de falar do Daniel Fraga, o pai dos libertários brasileiros, o anarcocapitalista. Mas caso você não saiba o que é anarcocapitalismo, ele mesmo vai te explicar aqui na prática. Sonegar é preciso, e eu vou explicar para você por que nesse vídeo. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima, porque dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado, ou seja, pagar impostos para o Estado, está cometendo um crime, é o mesmo que você dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado por um ladrão, né, está cometendo um crime. Não tem lógica. Ou seja, se eu sou assaltado por alguém e eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? É claro que não. Então não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão, que as pessoas chamam de Estado. Estado nada mais, nada menos é um eufemismo para ladrão. Que serviço deve ser prestado, né, sob a ponta de uma arma, sob a mira de uma arma? Que tipo de serviço tem que ser prestado apontando uma arma para a cabeça do consumidor? Né? Só para ver se ela vai responder. Qual o tipo de serviço? Ou seja, mesma coisa, se a pessoa falar que nenhum serviço deve ser prestado dessa forma, então parabéns, você é uma pessoa normal. Em que caso é justificável iniciar agressão contra uma pessoa pacífica? Essa pergunta é matadora. A pessoa provavelmente vai ficar sem resposta, ela não vai conseguir responder e você ganhou o debate. Criam esses códigos penais, que eles que criam esses anteprojetos que vão ser enviados, né, para o Congresso Estatal formular as leis estatais, e eles é que são a origem do problema, porque eles é que têm essa mente deturpada de que é legítimo agredir pessoas pacíficas. Ou seja,
Se você sonega e consegue sonegar impostos, parabéns, você é um herói, você é mais do que um empreendedor, você está se livrando do roubo estatal, né? Quando você vê uma notícia sobre a Polícia Federal conseguiu desarmar uma quadrilha que sonegava não sei quanto. Crime sem vítima. Onde que está a vítima? Não é? Onde está a vítima? Desde quando o ladrão do Estado é uma vítima? O ladrão é o agressor, a vítima somos nós. E em decorrência disso, já era de se esperar que o Estado não iria gostar nem um pouco. Inclusive, as imagens a seguir foram censuradas. E aí, vira aqui pra quê? Não, tudo bom, nada. Não, mas precisa vir com gravador. É intimação, ô Dani. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava quem? Ué, não é Polícia Civil? Vai investigar os outros? Ô Daniel, Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando do quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? é só uma intimação. Ué. Ô Daniel, só uma intimação pra você. Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai Só- receber, a gente volta pro juiz. Quer Ué, fazer o quê? manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia, uma máfia estatal, pra ficar coagindo pessoas pacíficas? Coagindo quem aqui? Vocês, Eu ué. me sinto que eu não coagindo Tá. com esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Coagindo com esse negócio ligado na Ué, minha cara. e mostro sim. Isso- Olha, Que merda o quê, cara? Tô na minha casa. vai colocar isso aí. Olha aqui, ó, tô na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha tá limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha Vai limpa, começar a cara? sujar. Ficha segundo o que o Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? De onde que vem o dinheiro que paga o seu salário, meu? Tá? De onde que vem? Encheu o saco aqui. Olha aí. Tá vendo? Encheu o saco em cima de pessoas pacíficas. É pra isso que serve o Estado. Pra encher o saco de todo mundo. O cara presta um concurso pra quê? Tá vendo? Pra isso que todo mundo protesta, por mais Estado. Simples. Agora fala, vai combater o quê? Crime sem vítima? É isso aí. E ainda tá reclamando. Engraçado, né? Quer prestar um concurso para ser policial e não quer ser identificado. Por que você não se identifica também? Você não tá vendo a identificação aqui? Ué, fala aí, fala bem alto para todo mundo saber. Foi pintado esse carro aí? Tá? Não é questão de ser pintado, fala seu nome, fala tudo. Fala tudo. Não te interessa? Ué, você não é funcionário público? Não é pago com dinheiro público? Entendeu? Eu não dependo de dinheiro público nenhum, tá? Porque eu não roubo as pessoas. Tá? Olha lá, arma na mão, né? Arma na mão. É isso aí. Parabéns, fazer parte da máfia estatal, isso aí. O Estado estava processando ele e ele teria que pagar de alguma forma. Mesmo que ele se recusasse a pagar, mesmo que ele tentasse cogitar em não pagar, o Estado iria dar um jeito de chegar até lá e obrigar ele a pagar, bloqueando as contas, bloqueando os bens e tudo mais. A menos que ele pensasse em uma coisa. A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é Bitcoin? Será que ela sabe o que é Bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Basta uma ordem judicial para tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né, ou os vídeos que eu já fiz, já foram copiados por muitas pessoas, eu incentivei a copiar. Então não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês. Caralho, o maluco é brabo. Daniel Fraga entrou em guerra contra o Estado, contra políticos e contra o sistema. E o melhor ainda, ele tinha uma arma secreta que o deixava inviolável, seguro e anônimo. O Bitcoin é o primeiro passo para você separar
o estado da economia. E aí, meu amigo, vai ser muito interessante porque a partir do momento que o governo não puder mais usar sua força para cobrar impostos, aí simplesmente o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? O Estado estava atrás de Daniel Fraga, políticos e até mesmo os bancos. Após vários momentos, Fraga atacava mais ainda o Estado, mesmo sob tentativa de coesão e perseguição. Agora vocês podem ter absoluta certeza, nenhum processo vai me intimidar, nenhum processo vai me fazer eu ficar calado. Isso só serve como combustível para continuar ainda mais incisivo. O Estado começou a atacá-lo cada vez mais forte. Ele sabia que estava enfrentando uma empreitada suicida, uma guerra contra o Estado do qual ele particularmente já deveria até saber o resultado. Ele sempre soube que chegaria um momento que ele iria ter que sumir do mapa, sumir de tudo. Mas antes de fazer isso, ele queria pisar no Estado o máximo que pudesse. E foi aí que ele fez a maior jogada da vida dele. Sabendo que o Estado iria vir atrás das contas bancárias, deixei R$5 na minha conta e isso foi bloqueado. Esses R$5 eu dou de caridade para deputado que deve ganhar tão pouquinho, né, gente? Deve estar precisando tanto de dinheiro, quem sabe aí ela pode comprar, sei lá, um lanche, por exemplo. Até que em setembro de 2015, ele anuncia que tomou uma decisão. Só queria comunicar principalmente aos patrocinadores do Patreon que eu estou desativando o Patreon. A prioridade está mudando. Então não adianta, pessoal. A vida é curta, né? Você poderia levar a vida inteira fazendo isso e não atingir o seu objetivo. Como eu falei, o tempo está passando, né? Já faz praticamente 5 anos que eu estou fazendo vídeo nesse canal. E vamos em frente, defenda sempre seus interesses, seus objetivos, não fique sacrificando pelos outros, né? É engraçado você pensar isso, porque quando você está espalhando ideias, é uma coisa boa, eu apoio, mas ao mesmo tempo é um sacrifício que você faz pra quê? Né? E você passa a vida e depois morre e acabou. Em 5 de março de 2017, após 2 anos sem publicar vídeos, Daniel Fraga posta o seu último vídeo, dessa vez não focando em críticas ao governo e nem problema nas ruas, mas sim apontando para um ponto luminoso no céu. Então, Daniel Fraga desapareceu. A justiça brasileira o considera foragido, tendo suspendido seu título de eleitor e seu CNH. Talvez possa parecer que ele perdeu a guerra, mas perdeu a sua liberdade por ter encarado de frente o Estado. Mas deixou o legado para milhões de brasileiros dispostos a levar a ideia de liberdade à frente. E ainda por cima, estima-se que ele tenha acumulado um patrimônio de mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin. Aonde ele estiver e se ele ver esse vídeo, saiba que sua missão foi cumprida.